Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a condenação do presidente Jair Bolsonaro em relação àquele caso das venezuelanas. Um caso lá de 2021, quando o Bolsonaro usou a tal frase do pintou o clima. Ele tinha sido absolvido na primeira instância e agora foi condenado na segunda instância no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Você vê o nível de perseguição que esse cara vem sofrendo, que não é restrito apenas ao Supremo Tribunal Federal. Todo o sistema judiciário tem perseguido este cara. Eu vou mostrar para você quão absurdo é isso daqui a pouco. Vou falar também sobre a Lei Magnitsky, que está prestes a ser colocada aí, ao Alexandre de Moraes, está prestes aí o Alexandre de Moraes sofrer a sanção Magnitsky. E também vou falar sobre o episódio lamentável que foi o descondenado Lula ter tirado o Brasil da aliança em memória do Holocausto, onde todos os países democráticos fazem parte. E o Brasil hoje não faz parte mais da aliança em memória ao Holocausto. É uma coisa lamentável o que esse indivíduo vem fazendo com o nosso país. Mas quem era um pária, né? Quem tinha transformado o Brasil num pária era o Bolsonaro. E agora nós vemos isso aí acontecendo. Então, antes da gente falar sobre esses assuntos, eu quero pedir para você um favor, que observe se está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e fazer aí os seus comentários. Quero começar então falando sobre a Lei Magnitsky. Segundo informações da Natuza Neri, esse vídeo aqui é de ontem, dia 24, ela diz que está prestes aí de acontecer. Vamos ver o que diz a Natuza. Quero já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela tá na penumbra faz muito tempo. Vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela, mas dessa vez o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro... Pois é, ninguém acreditava que o Eduardo Bolsonaro fosse capaz de conseguir tal façanha, né? Tem muita gente dizendo que Eduardo Bolsonaro é um traidor, né? Que está urdindo lá fora contra o Brasil. Mas você vê ali que ela fala que todas as vezes que aconteceram aí as sanções, né? Tanto das taxas quanto da suspensão ou a cassação dos vistos americanos para essas autoridades aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Parece que o PGR também, né? Então, todas as vezes que aconteceram essas sanções, teve um recado antes. E agora, nós temos aqui um recadinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu enquadrar aqui na tela aqui. Vamos ver se é esse aqui, ó. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. Isso aqui foi postado ontem, né? O vídeo da Natuza é de ontem. Então, será que o recadinho foi esse daqui? Já estamos tomando as providências contra os perseguidores de Jair Bolsonaro. E tem um outro recado aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Dá uma olhada nesse recado aqui, ó, que é também da Embaixada dos Estados Unidos aqui, e já em português também. Ó.
Se um portador de visto dos Estados Unidos permanecer nos Estados Unidos além do período de permanência autorizado, ele poderá ser deportado e enfrentar uma proibição permanente de viajar para os Estados Unidos. Parece que é um recado para o público em geral, e ele realmente vale para o público em geral. Todo mundo que tem visto americano, né, que chegar lá nos Estados Unidos, ficar um tempo além do que foi concedido a ele, pode perder o visto e nunca mais entrar nos Estados Unidos. Mas esse recado aqui, ele tem, na minha opinião, ele tem um alvo. O filho do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo informações, ele se encontra na embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, porque ele está com medo de ser deportado. E parece que ele tinha entrado com um pedido de cidadania americana e tal. Não vai mais conseguir, porque o visto dele já foi cassado, assim como do pai dele. Então, parece bem claro que este recado aqui é para pessoas como é o caso do filho do Luiz Roberto Barroso, que se encontra hoje de forma ilegal nos Estados Unidos. O cara estava tentando fazer uma vida lá no país, né, americano, e aí agora vem o Barroso com essas decisões dele, essas decisões mal tomadas dele, ele está prejudicando os familiares, está prejudicando o próprio filho. E aí o pessoal, o pessoal é maldoso também, né? O pessoal pega e começa a fazer esse tipo de coisa aqui. Dá uma olhada, ó. Tinha um sonho ir pra Nova York para namorada. Eu não vou deixar mais o fundo musical aqui, que pode dar direitos autorais, tá? Mas eu acho muita maldade, né? Pegar o Barroso, uma foto do Barroso lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, curtindo, né? Os Estados Unidos. O filho lá fazendo uma vida, a filha também parece que estava nos Estados Unidos. E aí agora não tem mais o visto e o pessoal pega as lembranças, as memórias do Barroso nos Estados Unidos para fazer chacota. O povo é maldoso demais. Aí depois, quando o Barroso persegue, fica reclamando aí, né? Mas enfim, gente, a gente tem que esnobar esse povo mesmo. Tem que fazer chacota com eles mesmo. Eles merecem. Tudo de que for de chacota que fizer com esse povo, eles merecem. Eles fizeram tudo por merecer. Né? Enquanto isso, o Lula, que já ofereceu jabuticaba para o Trump dias atrás, agora está dizendo que se o Trump trucar, ele vai gritar 6. Eu não sei se você conhece as regras do truco, mas o truco, quando o oponente grita truco e você tiver carta, você grita 6. Você pode também blefar, você pode não ter carta e gritar 6 para ver se o cara está blefando e se ele corre. Mas aí ele pode gritar 9, né? Então é assim que funciona. E o Lula diz que se o Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. Vamos ver aqui o nosso Lulinha. Então o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós vínhamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio. O Trump, ele não quer ouvir propostas. O Trump, ele já fez uma proposta e o Lula não aceitou. Então, segundo ele, o Trump está trucando e ele está gritando 6. O problema é que o Trump tem, no mínimo, casal preto na manga. No mínimo, casal preto. O Zap e Espadilha. E o Lula não tem nada. O Lula está com uma dama e um valete. Não tem nada o Lula. E como a gente sabe que ele é um mentiroso, né? Então ele vai mentir, vai gritar 6 pro Trump. O Trump não vai cair nessa aí, porque o Trump tem muita carta na manga. Muita carta. E aí o Lula vai tomar um 9 e vai ser esculhambado. Mas ele não está preocupado com isso, que ele quer arrumar alguém para ele colocar a culpa das suas cagadas. Ele já destruiu a nossa economia e ele quer arrumar alguém para ele colocar a culpa, assim como fazem
os ditadores da Venezuela, de Cuba, por exemplo, que falam que a culpa é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão colocando um embargo aqui, é por isso que nós estamos destruídos, nossa economia está destruída. E é isso que o Lula quer fazer, seguir a mesma estratégia desses ditadores vagabundos aqui da América Latina. E aí, pessoal, nós temos aqui essa postagem da Jaqueline Loyola, que ela diz o seguinte, ó, Lei Magnitsky. Olavo de Carvalho avisou, sabe quando? 5 anos atrás. Há exatamente 5 anos, senhoras e senhores. E ela trouxe aqui a postagem do Olavo de Carvalho do dia 26 de agosto de 2020. Vai fazer 5 anos agora, no dia 26 de agosto. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios. Isso aqui foi dito por Olavo de Carvalho no dia 26 de agosto de 2020. Era ou não era um cara à frente do seu tempo, né? Era um cara que tinha uma visão assim que é uma coisa impressionante, impressionante. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês agora que o Bolsonaro foi condenado por fala do Pintou Clima. A CNN Brasil trouxe aqui, ó, Justiça condena Bolsonaro por fala pintou um clima. E eu vou pegar uma matéria aqui do Pleno News para a gente ler, para a gente entender esta situação aqui. Ó. Dá uma olhada aqui, tá aqui no Pleno News. Jair Bolsonaro é condenado por fala sobre venezuelanas. Decisão do TJDF muda sentença de primeira instância. A Justiça do Distrito Federal condenou nessa quinta, dia 24, o ex-presidente Bolsonaro ao pagamento de R$150 mil em danos morais coletivos por causa de uma entrevista na qual ele disse ter encontrado jovens venezuelanas. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao julgar um recurso no Ministério Público para reformar a sentença de primeira instância que absolveu o político conservador. Por maioria de votos, a quinta turma do tribunal entendeu que as falas de Bolsonaro levaram sofrimento e assédio às adolescentes e suas famílias. Então, prejudicou demais as famílias das venezuelanas, essa fala do Bolsonaro. A frase pintou um clima em referência a adolescentes, somada à interferência direta e maliciosa de que ganhar a vida se refere à exploração sexual ou à prostituição, objetifica as jovens, as sexualiza e insinua de maneira inaceitável uma situação de vulnerabilidade e disponibilidade sexual. Tal abordagem é de modo flagrante misógina, por vincular a aparência física feminina a uma conotação sexual pejorativa. E aporofóbica, não sei nem o que é isso, ao associar a condição social de migrantes, e a penúria econômica à suposta necessidade de prostituição, destrecho da decisão. Agora você vai me dizer, quando você passa numa esquina que você vê as meninas ali que eles chamam do job, né? Você já não sabe, você não conhece? Todo mundo vê, né? Todo mundo vê. E aí eu vou mostrar para vocês a fala do Bolsonaro nessa época aqui, para você ver se isso daqui é passivo mesmo de uma condenação. Olha o que disse Jair Bolsonaro naquela época. As mulheres chegam mineradas ao longo do caminho, são violentadas. Quando chegam ao Brasil... Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso para tua filha, que está nos ouvindo aqui agora? E como chegou a esse ponto? Escolhas erradas. Pois é, pessoal, o Ministério Público devia pegar, na época, a fala do Bolsonaro e ter ido lá nesse local aí, que ele não citou nome, não citou quem eram essas pessoas, como que elas foram prejudicadas, se ele não citou nome nem nada. Mas o Ministério Público deveria ter ido lá e ter tomado providências para proteger essas meninas que estavam sendo abusadas sexualmente porque estavam com necessidade de vender o próprio corpo. Mas não, eles preferiram processar Jair Bolsonaro por ter falado isso daí, porque, segundo eles, estava prejudicando as meninas. Você vê que a fala dele ali era repudiando o que estava acontecendo
E principalmente repudiando porque a Venezuela chegou numa situação onde as pessoas, inclusive essas jovens aqui, tiveram que sair de lá por necessidade. E ele tentando dizer ali que não podia deixar o Brasil entrar nessa situação. E hoje nós estamos rumando aí sentido a essa venezuelização, né? Tá claro aí. Mas aí Bolsonaro foi condenado por conta disso daqui. É lógico que ainda cabe recurso, né? Pode recorrer aí pro STJ. E com certeza ele tem toda a chance de reverter isso aí, porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui, a não ser que o STJ também resolva partir para a mesma linha, né? Isso aqui é uma perseguição clara, assim como o Alexandre de Moraes está fazendo lá em relação a esse tal processo do golpe. E aí, enquanto o Ministério Público processa o Bolsonaro por conta disso, nós temos aqui, ó, essa fala do Lula. Por que o Ministério Público não faz a mesma coisa? Dá uma olhada aqui, ó. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. É isso que nós queremos fazer para as pessoas neste país. Foi premiado ano que vem e ganhou um prêmio na Alemanha, né? Mas isso aqui não é racismo, gente. Isso aqui não é racismo, porque a pessoa é negra, ela não tem capacidade de nada, ela tá ali, o Lula falou, essa preta aqui, o que ela tá fazendo aqui? Né? Deve ser uma batuqueira, deve ser tocadora de tambor, batuqueira. Isso não é racismo? Isso aqui não é racismo? Cadê o Ministério Público para tomar a mesma providência que tomou aí contra o Bolsonaro? Porque teve aquela fala ali que, se você for analisar bem, não tem nada a ver com crime. Nada a ver, muito pelo contrário, o Bolsonaro estava criticando o fato dessas meninas estarem ali naquela situação. O Bolsonaro estava criticando. E aí é condenado. Aí você vê o Lula. Tem aqui também outra fala dele aqui, vou mostrar aqui também. Ó. Aqui. Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave pro Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele está apaixonado por ela há 28 anos. E ele está criando a família dele com muito carinho. Ele é catador de papel, ele ganha no máximo 20 ou 25 reais por dia para poder sustentar a família. O cara normaliza uma pessoa ter casado com uma menina de 12 anos, uma criança de 12 anos. Isso aqui é estupro. Estupro, tá? E o Lula normalizando isso daqui. Cadê o Ministério Público para tomar providência? Né? Não, agora contra o Bolsonaro não pode falar nada. Bolsonaro não pode falar nada que ele já está errado. E aí, pessoal, para a gente terminar o vídeo aqui, vou trazer essa notícia horrível isso aqui. Isso aqui é horrível. Governo Lula retira Brasil de aliança em memória do Holocausto. Itamaraty não informou os motivos para a saída da organização, criada na década de 90 para combater o antissemitismo. Se isso daqui era para combater o antissemitismo e o Lula resolveu que o Brasil não pode ficar fazendo parte mais dessa aliança aí, isso significa que agora o Brasil é antissemita, né? Pelo menos o governo que nós temos aí é antissemita, porque não quer mais fazer parte da aliança em memória do Holocausto. Isso aqui é vergonhoso para o Brasil, isso aqui é vergonhoso. O cara está transformando o Brasil, já transformou o Brasil, num pária internacional. Só temos agora, né, relação com países ditatoriais, como é o caso do Irã. Você viram aí, já tem aquela foto clássica aí do Geraldo Alckmin, o vice-presidente, sentado ao lado de um bando de terroristas ali. Né? Temos aí relações amigáveis com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, com a China, com a Rússia. E aí agora a gota d'água foi sair da aliança em memória do Holocausto. Este é o Brasil que nós estamos tendo. Então que venha logo a Lei Magnitsky, que
os outros ministros coloquem o rabinho entre as pernas e se coloquem no seu lugar, vá fazer o que lhe compete, que é cuidar da nossa Constituição, e coloque de vez, que retorne de vez a democracia de verdade aqui no nosso país. Não essa democracia que eles vivem falando aí, perseguindo os opositores políticos e transformando o Brasil num pária internacional. Peço a vocês novamente que se inscrevam aí se não tiver inscrito, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.